Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje vamos falar sobre o lançamento oblíquo sem atrito, né? Nesta aula, que faz parte do conteúdo ainda de cinemática, nós vamos mostrar a equação da trajetória, a equação do alcance, a equação da altura máxima e fazer discussões relevantes, né, com relação a essas quantidades dentro do contexto de lançamento oblíquo, tá? Nós vamos tratar esse lançamento para o caso sem atrito, tá? Então, digamos, pessoal, que você tem aqui, olha, um plano, um espaço bidimensional, um plano aqui, né, um plano cartesiano Y e a coordenada X, né? E você faz o lançamento de um objeto, pode ser uma bola, você pode fazer chutar uma bola, você pode lançar aqui quando um vulcão entra em erupção, né? Se você analisar aquele ponto, você pode lançar pedras, né, no ar, né, no espaço. Então, essa trajetória desenvolvida por essa pedra, se você analisar sem atrito, é um tipo de lançamento oblíquo, né? Se você, por exemplo, tem o disparo de uma arma, de um canhão, né, a grandes distâncias, né, a trajetória pode ser uma forma parabólica, né? Nós vamos mostrar que é uma parábola para esse caso sem atrito. Então, digamos que você tem um objeto que você vai lançar, esse objeto tem uma certa massa m, né? E a força-peso sempre atuando, puxando o corpo para baixo, tá? Então, não tem força tangencial aqui porque não tem atrito. Se houvesse atrito, a força estaria tangencialmente atuando aqui a essa trajetória tracejada, tá? Então, só tem a força-peso puxando o objeto para baixo. Você lança o objeto com uma certa velocidade inicial. Aqui você tem um ângulo inicial θ0. Esse objeto tem massa m, né? E aí, quando ele descreve uma trajetória que nós vamos mostrar que é uma parábola, ele atinge uma altura máxima. Essa altura máxima, se você analisar aqui inicialmente, a velocidade inicial, é um vetor que tem duas componentes. Uma componente na direção x, que é o modo desse vetor, que é v0, cosseno desse ângulo, θ0. E uma componente vy, aqui na direção do eixo y, que é v0y, seno desse ângulo, né? Seno de θ0. E, bem, aí quando ele descreve essa trajetória, tanto a velocidade x quanto a velocidade y vão mudando ponto a ponto da trajetória. E quando chega na altura máxima, ele não sobe mais, né? Aqui é a altura máxima, então não há a velocidade no eixo y. Aqui ela é máxima e vai diminuindo até chegar aqui, ela é nula. Então, a velocidade no eixo y aqui é nula porque ele atingiu a altura máxima. A partir daqui ele não sobe mais, ele só vai descer. Então, a velocidade que ele tinha inicialmente, ela vai ficar mudando. E quando chega aqui, a velocidade final que ele pode ter, né, é a componente puramente na horizontal. É a única velocidade nesse ponto aqui que há da velocidade é a componente horizontal, que é Vx. A velocidade Vy, ela é zero. E aí ele vai até atingir um certo ponto, né? O tempo que ele leva para subir é exatamente o mesmo tempo que ele leva para descer, né? No caso, sem atrito, né? Então, aqui é um ponto de simetria. E quando ele atinge esse ponto, né, diametralmente oposto ao ponto de lançamento, nós chamamos essa distância daqui até aqui, essa distância de x do alcance, né? Isso aqui é o que nós chamamos de alcance do objeto, né? Quando você lança um objeto no espaço, no ar, né, faz esse tipo de análise bidimensional aqui, a distância que ele vai atingir, né, no solo, se você lançar algo do solo, quando ele tocar o solo novamente, essa distância é chamada de alcance, tá? Então, com essa análise, você pode concluir que no eixo x não há forças. Se não há força no eixo x, né, porque o peso está totalmente no eixo y, então não há força no eixo x. Só haveria se eu fizesse análise com atrito. Então, como é sem atrito, não há força na horizontal, no eixo x, logo não há aceleração. Se não há aceleração, a velocidade é puramente constante. Então, qual é o movimento na cinemática que se enquadra nessa classificação? É o movimento retilíneo uniforme, é aquele movimento cuja velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. Então, para o eixo x, nós teremos somente uma equação que é a única equação do MRU, que é x final, é o x inicial, mais a velocidade no eixo x, que é constante, t menos t0, né?
T0 é o tempo inicial, posição final, tempo final e a velocidade que é constante em qualquer ponto da trajetória. Então, a velocidade aqui, em qualquer ponto dessa linha tracejada, a velocidade x é sempre a mesma. Ou seja, se você calcular a velocidade de x aqui no início do movimento, que é V0 cosseno de θ0, ela vai ser a mesma em todos os pontos dessa trajetória tracejada. Por outro lado, já no eixo y, como tem uma força resultante, que é o peso, então tem uma força resultante, que é o peso. Se tem o peso, tem a aceleração. E a aceleração, de acordo com o meu referencial, para cima é positivo, o eixo y, para baixo é negativo. Então, minha aceleração ela vai ser menos g. Então, é uma aceleração que é constante, próximo da superfície da Terra. Então, se é uma aceleração constante, próximo da superfície da Terra, você tem que uma aceleração constante se enquadra no movimento chamado movimento retilíneo uniformemente variado. Logo, todas as equações que nós utilizamos e vimos no movimento retilíneo uniformemente variado podem ser utilizadas para o eixo y. Então, por exemplo, aqui a posição final em função do tempo, só trocar a aceleração por menos g. A equação de Torricelli, só trocar a aceleração por menos g. Então, fica tudo totalmente idêntico às equações do MRU-V, né, trocando a aceleração por menos g. E a velocidade em função do tempo aqui, né? Então, você troca a aceleração por menos g. Então, as equações ficam todas com essa cara, tanto para o eixo x quanto para o eixo y. O eixo y, MRU-V, eixo x, MRU. Então, com isso, nós podemos determinar, né, antes de iniciar esse cálculo, né, nós sabemos aqui do nosso problema que a posição inicial x0 e y0 é igual a zero, porque o objeto sai da origem. Então, essa é a primeira condição. A velocidade x inicial e x final ela é a mesma em qualquer ponto dessa trajetória tracejada. Logo, ela pode ser dada exatamente pelo valor da velocidade inicial vezes o cosseno desse ângulo. Então, se você calcular aqui o cosseno desse ângulo, você vai ter que a componente projetada no eixo x, que é o Vx, vai ser V0 cosseno de θ0. E a componente y você projeta na direção do eixo y. Aqui vai formar um triângulo retângulo, esse cateto está de frente para o ângulo. Então, você vai calcular usando a relação trigonométrica de seno. Seno desse ângulo. Então, Vy vai ser V0 seno de θ. E o tempo inicial, que é o tempo onde você começa a contar a partir do lançamento do corpo, o tempo inicial é zero. Você vai zerar o cronômetro. Com todas essas condições, você pode utilizar aqui nessa primeira equação e nessa aqui. E você vai conectar uma com a outra. Então, o primeiro objetivo dessa análise é determinar a equação da trajetória. Qual é a trajetória que esse corpo vai executar durante esse lançamento? Então, para fazer isso, você tem que eliminar o tempo aqui. Então, você vai ter que isolar o tempo numa e substituir na outra. Então, x0 é 0, y0 é 0, a t0 é 0. E com essas simplificações, nós obtemos exatamente o seguinte, que para o y... Se você olhar o y aqui, ó, é Vy inicial, então Vy inicial está aqui, ó, substitui, vezes o tempo menos gt quadrado. Na equação de x, esse camarada é zero, fica só Vx, que é V0 cosseno de θ, está aqui, ó, vezes t. Esse cara aqui é zero, então fica só x em função dessas variáveis e y em função dessas variáveis. Então, com isso, você tem uma equação para o tempo do y e uma equação horária para x. Então, para o eixo x, uma equação horária do tempo e para o y, uma equação horária também. Isola o tempo e ao isolar uma equação, você substitui na outra. Por que você faz isso? Porque os tempos, né, nós estamos fazendo uma análise ainda usando as transformações de Galileu. Então, o tempo para o eixo x é exatamente o tempo para o eixo y. Os tempos são idênticos, né? Em ambas as equações. Então, quando você pega um ponto aqui, um dado ponto que você quer analisar, né? Então, essa coordenada x depende temporalmente, é o mesmo instante calculado, né? A posição x de t é o mesmo instante calculado para y de t. Então, os tempos são iguais. Então, esses tempos são iguais, você pode isolar o tempo na equação de baixo e substituir na de cima. Quando você substitui, você vai encontrar aqui na equação y de t que ela vai ser uma equação como essa, olha. Tangente de θ, tangente é seno sobre cosseno, você vai substituir aqui, você vai simplificar e encontrar esse resultado, né? Tangente de θ0x menos esse valor x ao quadrado. Então, o y, que dependia do tempo, agora vai depender somente de x. Então, essa equação é exatamente equivalente à equação
do segundo grau, que é y de x igual a c mais bx mais ax quadrado. Essa equação é a equação de uma parábola, né? É a equação de uma parábola, a equação do segundo grau. Então, o nosso A é menos esse valor entre cochetes, o nosso B é a tangente de θ0 e o C é igual a zero. Então, essa equação que nós acabamos de obter, mostrar aqui que essa equação é a equação da trajetória do meu corpo que vai sendo executada por essa linha tracejada. Então, essa trajetória pontilhada é uma trajetória do tipo parabólica. E ela tem concavidade para baixo. Então, se você olhar o valor do A aqui, olha, esse termo é positivo, positivo, tudo ao quadrado é positivo, tem um sinal de menos. Então, o A aqui é negativo. Se o A é negativo, a parábola é concavidade para baixo. Então, acabamos de mostrar aqui que a equação que o corpo obedece, no caso de lançamento oblíquo sem atrito, é uma parábola. Dando prosseguimento agora para encontrar as raízes dessa equação, né? Porque a parábola é uma curva que vai, por exemplo, se você desenhar, você vai vir desenhando ela com ela aqui e aqui. Então, ela vai cortar o eixo x em 2 pontos. Quais são? São as chamadas raízes da equação. Então, você tem aqui a equação da parábola, você vai igualar ela a zero e encontrar as duas possíveis raízes desse tipo de equação. Então, quando você pega a equação, vou repetir ela novamente aqui, quando você encontrar as raízes dessa equação, nós vamos encontrar uma coordenada chamada de alcance. Então, nós vamos mostrar que uma raiz vai ser zero e a outra vai ser essa distância daqui até aqui, que é chamada de x de alcance, né? A posição em que o corpo atinge diametralmente oposto ao seu lançamento. Então, quando você faz isso, você vai encontrar que você iguala y a zero, você coloca evidência o x e escreve o que sobra lá dentro. Então, a primeira raiz é quando, para isso dar zero, é quando x for zero. Então, quando x for zero é a primeira raiz. Então, isso nós encontramos o primeiro valor da raiz, que é esse aqui, ó. O corpo ele é lançado a partir da origem. Ele corta, ele sai, ele passa na origem do teu sistema de coordenadas. E a outra solução, né? A origem, a outra solução é igualar o que está entre cochete, entre chaves, igual a zero. Essa vai ser a segunda raiz. A primeira é igual a zero e a segunda você vai isolar o x. Quando você isola o x, passa esse termo para cá. E aí você pega o cosseno, multiplica, o g divide. Então, o tangente é seno sobre cosseno, vai cortar cosseno com cosseno. Você vai ter um termo que é esse aqui. 2 seno de θ0, cosseno de θ0. Isso é o seno duplo de θ0. E sobra v0² sobre g. Então, perceba que essa é a posição x2. Então, o x do alcance aqui, essa posição é a chamada de x2. E ela depende de quê? Ela depende da velocidade inicial do lançamento do teu objeto, a gravidade do local e duas vezes o ângulo de lançamento, que é no caso θ0. Então, esse é o meu x do alcance. E a gente sabe que o seno ele é uma função periódica que varia de -1 a +1. O valor máximo é quando o seno é 1. Então, quando o seno é 1, o ângulo é de 90. Então, se você pegar 2θ0 igual a 90, você conclui que θ0 é 90 sobre 2. 90 sobre 2 é o ângulo de 45. Então, para você ter um lançamento, se você procura uma situação sem atrito e você quer lançar um objeto e você quer obter o máximo alcance, ou seja, a distância máxima que você consegue atingir durante um lançamento, é quando esse ângulo é de 45 graus. Tá? Acabamos de concluir isso aqui. E se você quiser calcular a altura máxima é exatamente aquela onde a velocidade no eixo y ela é nula, ou seja, o objeto atingiu o seu ponto máximo, ele não sobe mais, a partir daqui ele só vai descer. Então, esse ponto é quando a velocidade final do teu objeto é igual a zero. Então, se você pegar a equação aqui de Torricelli e a velocidade final é igual a zero, você encontra a altura máxima. Então, peguei a equação de Torricelli, igualei a zero. Aqui é delta de y é y final menos y inicial. Y inicial é zero, y máximo ele é a tua própria altura máxima. E aí, o que é o Vy inicial? A gente sabe que é V0 seno de θ. Você vai levar ao quadrado, né? E vai obter esse resultado. Então, a altura máxima depende da velocidade inicial de lançamento e do seno do ângulo inicial, né? Dividido pela
gravidade, né? 2G. Então essa é a altura máxima que você consegue atingir para o teu corpo. Então todas as quantidades mais relevantes do lançamento oblíquo nós obtivemos, né? Então obtemos a equação da trajetória, que é esse resultado. Em resumo, né, obtivemos as duas soluções, as duas raízes da tua equação aqui do segundo grau, que uma é a origem e o outro é o teu alcance, e obtivemos a altura máxima do teu sistema. E concluímos também que o ângulo de lançamento máximo é para um ângulo de 45 graus, o teu alcance ele é máximo, tá certo? Espero que todos tenham gostado, até mais e bons estudos!